do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista, colocou, bateu na defesa, do Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é da vitória, é da graça, é da glória! Está no ar! Mais um Papo na Colina, o melhor lugar para você se conectar ao dia a dia do Vasco da Gama. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Felipe Fernandes, a gente está começando agora mais um Papo na Colina com o debate, informação, notícia, enfim, tudo sobre o Vasco da Gama. Você pode seguir a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, é tudo Papo na Colina, fácil de acessar, você vai ter acesso aos nossos podcasts, as novidades, vem muita coisa boa por aí, e a gente está em todas as plataformas de áudio, inclusive no YouTube. É só procurar Papo na Colina que você vai poder acompanhar a gente. E a gente está aqui hoje com um time estrelado, começando com o nosso glorioso João Pedro Ofará. Fala, João. Fala, PH, fala, Daniel, fala, Renner, fala, ouvinte do Papo na Colina. Estamos aqui para mais uma edição do podcast, mais uma edição com um tom tanto quanto triste, mas a gente vai tentar levantar esse astral aí para os próximos jogos e para as próximas edições. Pois é, a gente está aqui também com... A gente falou de tristeza, mas a gente está com o aniversariante do dia, o nosso Renner Mogaral, o rei de Cantagalo. Fala, Renner, boa noite. Tô aniversariando, ficando mais perto ou mais longe, a gente vai decidindo. A gente está numa situação terrível aí com o Vasco, mas vai melhorar. O Vascaíno tem que ter fé. O Vascaíno, nos últimos 15 anos, é acima de tudo um forte. É verdade. Quem viu, viu, né, Renner? Quem viu, viu. E a gente está também com o nosso grande diretor, Daniel Moraes. Fala, Daniel, beleza? Fala, PH, fala, rapaziada da bancada. Estamos aí, mais um podcast comemorando o aniversário do nosso amigo Rene e com a notícia da saída do William Maranhão. Tamo junto, rapaziada. Eu não sei o que dá para comemorar mais, né? Com todo respeito ao Rene, meu grande amigo, mas o Maranhão realmente é. Não é todo dia que o Renner faz 33, mas não é todo dia que o William Maranhão sai do Vasco. Não só não é todo dia, como já faz tempo, né? Que o Renner faz 33. Daqui a 33 anos vai sair mais um volante ruim do Vasco. Bom, gente, vamos começar então falando, infelizmente, de mais um jogo que não foi legal pro Vasco, né? O Vasco, de novo, jogou mal, conseguiu achar um gol, estava segurando a vitória, até que, mais uma vez, parece uma sina, tomou o gol no último minuto. E o pior, pro Avaí, que é um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Queria saber a opinião de vocês, começando pelo João Pedro, de como você achou que foi o jogo, como você viu mais uma partida que decepcionou a torcida do Vasco. Assim, eu achei que o jogo como um todo foi muito ruim do Vasco. Lógico que eu não esperava que o Luxemburgo em uma semana pudesse mudar o time da água para o vinho, até porque, como eu já deixei claro em outras ocasiões, era a mesma equipe, os mesmos jogadores. A gente viu uma atuação muito ruim do time, o Vasco não criou absolutamente nada, jogadores errando passe de meio metro, Bruno César se carregando em campo, Maxi Lopes, por mais que a bola não chegasse também, nitidamente está fora do peso, a gente vai falar disso depois um pouquinho. E assim, o time jogou muito mal, tomou pressão do Avaí, o goleiro Vladimir, que é do Avaí, que era o goleiro do Santos, se eu não me engano, foi aparecer na TV só aos 20 do segundo tempo, quando o Vasco finalizou a gol. Então, assim, foi uma atuação bem abaixo do que já era ruim, o que nos preocupou bastante. Aí a gente acha um gol com o Ricardo Graça, depois que o Jairinho entrou e deu uma melhorada nesse time. O Jairinho melhora o time do Vasco, né? Essa é a realidade atual do nosso clube. Mas assim, como um todo, coletivamente, o time foi muito ruim. O Rossi estava muito mal, que é um jogador que geralmente destoa do resto da equipe, propositivamente. O Marrone foi muito mal. E a gente achou um gol com o Ricardo e, mais uma vez, a gente tomou um gol no final, né? Já é um problema recorrente no Vasco. E até o Globo Esporte fez um levantamento e deixou claro que o Vasco é o time que mais sofre gol depois dos 30 minutos do segundo tempo. Já tomou 10 gols nesses jogos. E eu lembro que ano passado também, com o Valentim, que a gente tomou contra o Atlético Paranaense, eu estava nesse jogo. Então, assim, esse jogo contra o Avaí, na minha opinião, foi muito preocupante. A gente tem somente 2 pontos no Brasileirão e o trem está passando e a gente está ficando atrás, né? Então, é bom abrir o olho enquanto tem tempo. Ainda está no início, mas é preciso ganhar urgentemente no domingo para essa parada para a Copa América depois
dar um gás pro Vasco. Não, e o que é mais preocupante, né, é que nessa questão de pontuação, na minha opinião, é que você tem os outros times que vão brigar lá embaixo, eles estão descolando. O Grêmio tem 2 pontos, mas a realidade é um pouco diferente da nossa. Né? O elenco é bem melhor, né, A PH? opinião é essa, né? Daniel, o que você achou do jogo? Como você viu a partida? PH, analisar uma partida que o melhor momento foi o Vanderlei Luxemburgo, né, chutar os seus esparadrapos é complicado. Mas como o João Pedro Fará falou, né, não tem como em uma semana mudar da água para o vinho. Mas a gente esperava, né, um futebol melhor apresentado pela equipe. O Avaí saiu de lá, veio para cá, para o Rio de Janeiro, e jogou muito mais do que o Vasco. Se tivesse um time para sair vencedor daquela partida, era para ter sido o Avaí. Né? Eles conseguiram empate no final da partida, mas eles mereciam muito sair com a vitória. O Vasco não produziu nada, meio de campo, nada, marcação, nada deu certo nesse jogo. Infelizmente, e o Vasco novamente sofreu, né, um gol no final da partida. Isso que já vem acontecendo há muito tempo e vai ter que ser uma coisa analisada pelo Luxemburgo, né, à pressa, né? No momento tem que ser consertado, porque não tem como, falta controle, não sei, falta calma. Eu acho que o momento é tão complicado do Vasco, né, a posição da tabela, os resultados não vêm, gols não saem, que os jogadores não têm mais controle da partida, né? E esse foi mais um exemplo contra o Avaí. O Vasco não jogou nada, não produziu nada e empatamos. 2 pontos no campeonato e tá bem complicado, PH. Pois é, e você, Renner, o que teu panorama aí dessa situação, mais um ano de dificuldade pra gente, né? Não, cara, eu tava até comentando essa semana, com certeza, de todos os jogos que eu vi, do Vasco e dos outros clubes, foi o pior jogo que eu vi. Foi o Vasco e Avaí. Não tem paralelo de todo o jogo que eu vi esse ano com o jogo do Vasco. Foi ridículo. Foi a pior pelada que teve, foi esse Vasco e Avaí. Era pra ser -10 a -10, né? Pô, quando teve o gol do Ricardo Graça, eu já tava esperando o gol do Avaí. Já tinha desistido, já tinha jogado toalha. Já. E aquele gol do Bastos também, né? Era cara, quando ele perdeu, eu já sabia que a gente ia tomar, cara. Não pode perder aquele gol. Não, ali eu já tava comemorando, ali já tinha virado a chave já. Ali o Vasco já tinha feito um. Falei, caralho, 3 pontos, essa porra é Vasco. Não, mas pô, o primeiro tempo foi horroroso, cara. O Vasco não tem o meio de campo. O Vasco não tem. O Vasco não consegue dominar em momento nenhum da partida o meio de campo. Não, então, eu queria fazer essas 2 observações. Eu tava ouvindo vocês aí, e assim, se tem uma coisa, tem 2 coisas que eu notei assim, que eu não sei se vocês concordam. A gente falava muito, eu principalmente, da questão da organização, que o Vasco parecia o bando. Eu acho que isso melhorou no jogo contra o Avaí. Agora, melhorou por um lado, mas por outro também era o Avaí. Esse Vasco desorganizado foi desorganizado contra o Santos, contra o Atlético Paranaense, contra times muito melhores. Né? O Avaí é um dos piores times do campeonato. Então, não tem como você ter um parâmetro, né? E a outra coisa, eu achei que o Luxemburgo, eu não sei se ele fez a substituição correta, mas eu acho que ele fez a leitura correta do jogo, porque ele viu o buraco no meio, que foi o principal problema no primeiro tempo, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Eu acho que Fala aí, Renner, pode ir. Mas é isso, o Vasco jogou 15 minutos, sei lá. Depois o Avaí dominou o meio, o Vasco não teve mais Vasco, só teve Avaí. O jogo dentro de São Januário. Aí, pô, o Vanderlei mexeu, mas, pô, o Vasco não consegue o meio. Aí tem muita gente no Twitter que condena o Lucas Mineiro. Não sei se a culpa é do Lucas Mineiro. Também acho que não é só dele, não. Também acho isso. Também acho que não. Eu acho que assim, o Vasco não acaba tem. ficando sobrecarregado, Renner. Eu acho que ele é o único cara que marca direito, que tenta marcar e ainda tem que sair pro jogo. Você vê que ele se apresenta para tentar sair jogando, aí o time perde a bola lá na frente, ele que tem que correr atrás do meio-campo adversário. Mas, assim, é o velho caso do cara que tem. É o velho caso do cara que tem carregador, arcadeiro e a luminária. Ele sozinho e a culpa acaba sendo dele. Ele já não é craque. É capaz de eu apanhar falando isso, mas a torcida do Vasco também tem um lado da carência que gera idolatria desmedida e tem o lado também que de vez em quando a torcida pega alguns jogadores e crucifica, né? Igual o próprio Matheus Vital, não era essa unanimidade que hoje a gente acha que era, um cara muito questionado e tal. E às vezes acontece isso, né? Pega alguém para Cristo que não necessariamente é o problema. Eu acho que é o caso do Mineiro, né? Eu acho que
que assim, o que o Renner falou foi interessante, porque, e o PH também falou, né, que o Luxemburgo fez uma leitura boa da situação. O que eu não concordei foi com a entrada do Felipe Bastos, sabe? Sim, sim. Eu acho que realmente o meio-campo estava mal, o Andrei não estava fazendo um bom jogo, e o Luxemburgo quis tirar para fechar o meio. Só que ele poderia ter posto o Marco Júnior, sabe? Não sei se o Raul estava no banco, eu confesso que não sei. Mas o Felipe Bastos, cara, a gente, porra, já sabe quem é o Felipe Bastos. Se em 2011 a gente já sofria com ele, entendeu? Imagina 8 anos depois. Então, assim. E depois ele colocou o Jairinho, que eu achei que era para ter entrado, né? Não tinha outro para mudar, para ir de 1 contra 1. Ele até conseguiu arrumar umas boas jogadas. Não, o Jairinho foi bem, pô. Sim, e o Valdívia não tá em outra dimensão, eu acho. Ele parece que tá jogando pelada com o filho dele no quintal de casa, nitidamente descompromissado, andando em campo. Mas era o único cara de armação, entre aspas, armação para entrar, né? Bruno César tá se carregando em campo, então, assim, isso é o que eu enxerguei no jogo de domingo. E o Jairinho tá pedindo passagem exatamente. já, né, PH? O Jairinho tá pedindo passagem há muito tempo já. Oi? O Jairinho já tá pedindo passagem há muito tempo no time titular, né, cara? Não, tá, isso que eu ia falar. Ele tem uma vontade impressionante. É o nível técnico de todo mundo, não é lá essas coisas, né? Mas o Jairinho tá forçando a vaga, né? E eu acho que provou isso mais uma vez no domingo. E eu acho isso também que o João falou. A leitura foi correta. Eu também colocaria o Felipe Bastos, mas eu também até entendo o cara mais experiente. O Luxemburgo tá conhecendo o time agora, enfim. Eu acho que é compreensível. Falando nisso, falando em elenco, em inchaço, em elenco mal planejado, pelo que a gente tem visto aí no noticiário do Vasco, nossos queridos setoristas cobrem, né, o pedido inicial do Vanderlei Luxemburgo seria para cortar de 9 a 10 jogadores do atual elenco, pensando também em 5 contratações. Queria que vocês analisassem, começando pelo João Pedro, a lista completa da barca, não, mentira. Mas uma análise aí. Aí complica, PH. Mas uma análise aí sobre quem poderia sair, quem poderia chegar, enfim, se há necessidade de cortar o elenco, eu acho que tem. O elenco é muito inchado, mas enfim, queria ver a tua opinião aí. Então, a gente já teve notícias de possíveis saídas. Do Maranhão já foi confirmada. Ele vai para o América Mineiro, né? Eu achei que, para começar, exatamente, menos um volante que nesse time aí, como dizem, tá pior que a Volkswagen, né? Só tem volante nesse time, porra. A fábrica da Volkswagen. E o Lance também publicou hoje que o Bruno Silva deve estar... Se quiser patrocinar o Papo na Colina também, a Volkswagen pode ficar à vontade. Porra, à vontade. A gente está à disposição. A gente está aceitando. Exatamente. E além do William Maranhão, parece que o Bruno Silva vai sair, vai ser emprestado, só que não dá para entender porque eles renovaram, com ele, tá treinando emprestado e tá treinando separado e vai ser emprestado. Então é um negócio que só o nosso grande Campelo consegue fazer. Padrão de gestão. Parece também que, por essa matéria do Lance, que o Dudu, que é o meio-campo, o Rodrigo, que é da base, o Luan da base, e o Bruno Ritter, e o Gabriel Félix e o Moreste estão com chance de saírem por empréstimo, né? Eu acho que tem que diminuir mesmo o elenco, porque a gente já tem mais de 40 jogadores. O Dudu chegou a negociar, né? A matéria diz com o América Mineiro, mas as conversas não avançaram. Então, e esse é um garoto que eu queria ver um pouco mais. Eu nunca gostei dele na base, no Sub-20 eu acompanhei bastante, mas ele tinha um bom futebol no Carioca desse ano, ele amadureceu e o Valentino deu rodagem para ele, né? Ele fez uns bons jogos, criou boas oportunidades, mas o Bruno César veio e acabou tomando a vaga. Mas esses são alguns nomes que eu acho que podem sair, Caio Monteiro também, assim. O Henrique recebeu uma proposta do Bahia, então olha quantos jogadores aí, já são uns 11, 12 jogadores, né? O Luxemburgo com certeza vai querer trabalhar com um elenco menor. Não, e tem que ser, né? Não tem como. Na verdade, é o que a gente vem falando. Eu acho que o Vasco perdeu muito tempo aí sem planejamento, né? Enfim, foi tocando o dia a dia, foi pensando em vencer o dia seguinte, né? Foi contratando sem planejamento nenhum. Enfim, como foi feito já há muito tempo, né, PH? Muito tempo. Né, Daniel, o que você acha dessa situação aí, dessa possível barca, dos novos reforços? Rapaz, o PH, a barca tá começando a ser feita. A gente não sabe ainda
né, quais são os nomes de fato. Né? Já De começou barca pelo o William campeão Maranhão. entende, né? É verdade. Enfim, o William Maranhão já começou, né? A barca vai sair, já saiu no caso. Como o João falou, Bruno Silva também pode estar saindo, Caio Monteiro, Moreste, Dudu. Dudu, na minha opinião, né, não poderia sair, porque é uma posição carente hoje no Vasco, que é o meio de campo. Aham. Apesar dele não ser, né, nenhum jogador sinistro, né, um astro da bola, porém, né, é uma posição que o Vasco está carente. Eu acho que o Vasco não pode abrir mão de jogadores de uma posição carente. Ainda mais tratando do Dudu, que tem um salário, acredito eu, né, bem menor em comparação a outros jogadores. Exemplo, hoje eu preferia manter o Dudu no elenco do que manter o Bruno César. Eu preferia, porque o Bruno César Ah, não altera em nada, não altera em nada no jogo. Ok, experiência e tal, ele é técnico, mas não altera nada. Bruno César está fora de forma desde 2012, né? Então, não vai ser agora que ele vai entrar em forma, não vai ser. Né? eu já. Hoje saiu a notícia que o Max Lopes, né, não vai viajar, que ele vai fazer, né, um treinamento físico à parte. Pode colocar o Bruno César nessa lista também, porque complicado, parceiro. É. Não, eu acho inacreditável tanto o caso do Bruno César quanto o caso do Max, né? Assim, tem problema, pessoal, tem isso, tem aquilo, mas pô, a gente já tá em maio, no final de maio, todo mundo é profissional, e assim, não dá, né? O Bruno César parece jogador em atividade, o Max também. É uma brincadeira, cara. E, o- Realmente. e a declaração do Danilo Barcelos, que falou que a culpa desse mau momento é o excesso de partidas. Assim, Caralho, Pro Vasco, né? como assim, cara? essa é Jogou deboche do Mundial, Vascaíno. Libertadores, né, Essa- cara? Não, pô, Não, o quem vê cara até fazia pensa que tá disputando tudo. o cara fazer uma afirmação dessa num time que a torcida já tá puta, que o Vasco só disputa o brasileiro, velho. E nego tá jogando Sul-Americana, Libertadores. E, pô, o cara falar que que é muita partida, velho, pô, é deboche, velho. É piada, velho. Não põe essa porra em É Portugal, falta de não, velho. respeito mesmo, cara. Igual o outro lá do jogo do Flamengo que falou, podia ter sido mais, né? Enfim, Inacreditável. Exatamente. Reger, tua opinião aí sobre a barca do Campelo. Então, cara, eu acho que não vai ter a barca do jeito que o pessoal tá esperando que tenha. A barca é mais uma ficção, velho. A convicção que fica é que agora, depois que você vai ficando calejado na internet de processo dessas coisas, você não pode falar do jeito que você falaria antes, mas Cadê tem o muita João gente levando Almirante? dinheiro, entendeu? Você não pode falar do jeito que você falaria antes. Tem muita gente levando grana, velho. Não faz o menor sentido a renovação do Bruno Silva, do William Maranhão, e Nenhum o cara sentido. sair um mês depois, velho. É o aquela jabá, coisa. velho. Ô, Mas, Reger, porra, tem muita gente desculpa. ganhando dinheiro, velho. O Vasco é foda, velho. O Vasco é uma merda. Ô, Reger, desculpa te interromper. É aquilo que a gente fala. Tem muita coisa por aí que ninguém sabe, né? É um chavão que vale pra tudo, né? Mas Porra. Só o Campelo sabe. é o que. Não, acho que tem mais muito gente mais sabe. gente que sabe ali, cara. Aí você vai Cara, Acho que nem ele sabe. você fica apavorado. Quando o Maranhão renovou foi 4 anos. Aí todo mundo ficava botando lá, pô, o Maranhão renovou 4 anos, o Maranhão renovou 4 anos. Aí eu parava, olhava pro celular assim, eu falei, caralho, não é possível que isso seja Não é possível, verdade. né? Pois é. Aí, É. quando você vê assim, pô, o cara renovou por 4 anos mesmo, fala, porra. Mas interessa sabe quem, Renner? Porque a torcida inteira não concorda. Ninguém da Então, imprensa, mas por exemplo, aí concorda, entendeu? Tem que investigar isso, cara. Não é são possível. interesses alheios ao Vasco sendo atendidos. Exatamente. Se fosse assim, não, Não a gente interessa ao Vasco. por exemplo, a gente está renovando um exemplo aqui com o Lucas Mineiro, por mais que a gente goste ou não, que tem 23 anos, tem um valor aí de tem mercado. justificativa. Pois é, vende para o mercado lá da Conchinchina, do Raio O Rio Lucas Vale. Mineiro tem justificativa, Pois é. porque, tipo assim, eu tô reclamando do Lucas Mineiro deve ter uns 3 meses. Mas aí apareceu na imprensa aí, pô, o São Paulo tem interesse no cara, o Atlético Galo Mineiro também tem interesse tem, no cara. Pois é, Cruzeiro, Aí eu eu acho. falei, porra, então eu tô vendo outro jogo do Vasco. Então o Lucas Mineiro não é o cara que eu tô vendo. Mas enfim, mas aí tem justificativa. Só que, pô, o William Maranhão, 90% da torcida do Vasco critica o cara. 90% da torcida do Vasco fala que o cara não presta. Aí o Vasco renova o cara por 4 anos. Você fala, caralho, velho. Apesar da idade dele, ter um contrato longo justifica, o futebol não justifica. Aí Não. renova por 4. Oi?
Não, o Maranhão é injustificado. Eu acho que a própria, assim, porque Não, todo mas mundo ele é fala novo. muito, Ele é novo. Ele fala é muito que novo. esse. Justifica um contrato longo. O fato Não, dele ser novo justifica um contrato longo. Só que, pô, um mês depois ele não serve mais. Não joga né, nem relacionado para os jogos, não tem como entender. Não, esse ano ele foi relacionado para 3 jogos, não foi? Foi 3 jogos só. não, e hoje em dia, Acho que foi 3. todo mundo fala que o futebol moderno, profissional, tem departamento de análise, departamento de inteligência, que não sei quem mapeia e tal. E no caso do Vasco, pelo menos, porra nenhuma, né? Pô, e eu falo com esse lance de atender interesses alheios ao Vasco, cara. Eu fico martelando uma coisa, cara, porque muita gente deu pouca importância na época. Foi o balanço de 2011. O balanço de 2011 tinha 430 e poucos mil errado. Eurico falou no almoço que ia vetar, reprovar, porque era pela... Tipo assim, o balanço ia passar de qualquer jeito, mas tinha que reprovar pelo Vasco. Aí o balanço foi aprovado. Aí de noite, tipo assim, tô confundindo. Na calada da Tô noite. confundindo vocês, eu tô pensando certo. No almoço ele falou que tinha que reprovar pelo nome do Vasco, pelos homens que fizeram o Vasco. Aí no jantar ele chegou e falou que tinha que aprovar. Deu 60 dias para o Roberto Dinamite consertar o balanço. Só que no balanço estava aprovado que o Vasco tinha sido roubado em 430 mil. Tinha um erro de 430 mil, mas não é erro. PH sabe que... Muito valor inexplicado, né? A gente não sabe do que acontece. É complicado. Não, e o Renner, eu não sei se vocês viram a entrevista do presidente Campelo na TV Brasil. Há 2 minutos eu parei de ver. 2 minutos eu já parei de ver. Tem um momento, eu acho que a gente nem vai entrar no mérito da entrevista, né? Mas em um determinado momento ele fala isso, que a relação com o Casaca é muito boa. Veja só você, a relação do Campelo com o Casaca, politicamente, é muito boa. E que o Eurico é um cara que, mesmo sendo oposição, mesmo tendo poder, sempre defendeu os interesses do Vasco justamente por conta disso. Que não votava contra balanço, essas coisas, como se isso fosse exatamente ser a favor do Vasco, né? Pois é. Enfim. Eu não tive esse prazer de ver essa entrevista ainda, não. Não, Eu estava acompanhando. Deu 2 minutos. Eu assisti a entrevista dele toda. Ele, apesar de tudo, ele não fala bobagem. Não. Já teve muita coisa pior. Exato. É porque é complicado você falar assim que tem coisa que pode acabar suando mal. Mas bobagem ele não fala, entendeu? Ele sabe o que ele tá falando. Não, eu acho que ele fala 2 bobagens. A leitura política dele é muito ruim. Ou assim, ou a leitura política dele é muito ruim, ou não é leitura política. Ele tá fazendo proselitismo porque o adversário principal é sempre Vasco. Né? E a outra coisa que eu achei desnecessária é o seguinte: ele fala o cara que tá lá, ele pergunta, vai ter eleição do Fluminense agora, como é que vai ser a relação com o próximo presidente, que a coisa foi meio conturbada, aquela coisa toda. Aí o Campelo começa muito bem, assim, não, vamos ter posição institucional, aquela coisa toda e tal. Eu acho que o Márcio Guedes pergunta, mas por que é tão... grande Márcio Guedes. Complicado. Aí ele, eles querem ser a gente, né? Porra, eu também acho, como torcedor, essa sacanagem sempre rolou. Só que, ele tá presidindo um time que é o lanterna do campeonato. Ele não tá em posição de fazer isso. Não tem como, né? É complicado. O momento não é de brincar. Assim, o torcedor, ele é uma coisa. Agora, o presidente, né, é totalmente diferente. Eu acho que tem as 2 coisas, o Daniel. Assim, primeiro, não é o papel institucional dele fazer isso. Agora, se o Vasco tá muito bem, tá ganhando tudo e tal, até vai. Mas, sendo lanterna não dá, né? Ele ia passar batido. Se estivesse jogando bem, ia passar batido. Agora, nessa posição que a gente tá, não tem como ficar de zoeira, ainda mais o presidente. Mas, na verdade, né, vocês que viram aí a entrevista toda, eu parei de assistir com 2 minutos. Só queria fazer uma pergunta. Ele explicou o golpe? É isso aí, mano. Ele foi genérico e saiu e não respondeu. Mas não vai responder nunca, né? Vai responder, como sempre faz. É uma história, né? A gente sabe. Ele foi genérico. Ele deu uma resposta do tipo assim, mas aí se a gente for discutir isso, a gente vai pegar a origem da coisa, que também não foi bem assim, mas não entrou muito no mérito. Querendo justificar. Duas coisas que o Campelo sempre faz, pegar. Ele nunca fala a verdade sobre o golpe e ele nunca admite seus erros.
É verdade. Vamos seguir, gente. Vamos seguir. Próxima pauta aqui no Papo na Colina é o próximo jogo do Vasco. O Vasco joga contra o Fortaleza nesse domingo, às 7 da noite, na Arena Castelão. Primeiro jogo dos dois times depois do último confronto, na Série B de 2009. Pois é. Meu Deus. Lembro que foi o Marcelo Nicásio que estava fazendo gol pra caramba em 2019. Exatamente. Ele e o Elton, né? Pelelton. Um jogo que eu acho que só vai passar no Premier, né? Porque o Fortaleza é um dos times que assinaram com o Esporte Interativo, né? Então, enfim, gente, queria ver a opinião de vocês aí. João Pedro, o que você espera para essa partida aí? Olha, vai ser um jogo realmente difícil, assim, não só pelo fato do Vasco ter um elenco muito limitado, mas como o Fortaleza vem fazendo um ótimo ano desde o ano passado, sob o comando do Rogério Ceni, né? O Fortaleza ganhou a Série B com o Rogério e ganhou o Campeonato Cearense esse ano também. Eles ganharam, inclusive, jogaram ontem, inclusive, contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste e venceram por 1-0. No Campeonato Brasileiro eles não tão mal, mas também não tão aquelas coisas, né? Eles têm 6 pontos. Eles ganharam 2 jogos, inclusive, mas já estão bem melhor que a gente, né? Nesse início de campeonato. Assim, vai ser um jogo complicado, porque o Castelão é um estádio que vai estar cheio. A torcida está comparecendo, comprando o ideal deles, né? Então eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Espero que o Vasco Tem torcida, né? A gente daqui do Teste subestima essas coisas. Esses times têm muita torcida lá, né? Não, sim, sem dúvida. Exatamente, tem torcida e a gente também vai ter muito lá, né? Eu tive o prazer uma vez de ir lá no Castelão em 2009, na Série B. Tava por lá e eu fui. E lá no Castelão a gente viu a torcida do Vasco muito apaixonada, a gente de Juazeiro do Norte, enfim, Ceará inteiro em peso lá, o Nordeste inteiro. Então, assim, vai ser um jogo bem legal para quem é vascaíno. E falando do jogo em si, espero que o Lucha monte uma equipe um pouco mais rápida, menos presa naquele jogo burocrático, toque para o lado, que nem isso a gente conseguiu ver no outro domingo, né? E que a gente consiga, de qualquer jeito, uma vitória, porque a situação é desesperadora assim. Eu não sou, que ainda falta. Como eu falei, falta, mas o desespero já bate a porta, né? Não, é aquilo, né? Eu, pelo menos, não achava a situação desesperadora até o jogo com o Avaí. Porque é aquilo, o Vasco pegou adversários muito melhores e muita gente vai tomar sacolada do Santos e muita gente vai tomar sacolada do Atlético Paranaense em casa. Agora, o Avaí não dá, né? Não dá pra... Então, assim, a coisa começa a ficar complicada. Só pra gente ter uma ideia, a campanha do Fortaleza começou o campeonato tomando de 4-0 do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Aí depois ganha do Atlético Paranaense em casa, né? Na terceira rodada perde para o Botafogo no Engenhão. E na quarta rodada perde para o São Paulo em casa também. E aí agora nessa última ganhou da Chapecoense lá em Chapecó. Então, assim, realmente é preocupante, né? Um time que em tese briga lá embaixo, mas está com uma campanha, por enquanto, bem melhor do que a nossa. Daniel, sua impressão aí para esse jogo? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, né? Pela fase dos dois times, né? Não é nada sensacional a fase do Fortaleza, mas eles estão melhores. E isso a gente tem que admitir, né? Em peso de camisa, é lógico que o Vasco é bem maior do que o Fortaleza sem comparação. Mas o fator torcida também, eu acho que vai favorecer também um pouco ao time do Fortaleza, né? O Ceni, né, tá bem lá, né? Já tinha feito uma temporada boa ano passado na Série B e agora começou a Série A, né, melhor do que a gente, né? Se a gente for comparar, né? Você falou dos jogos aí, o Fortaleza iniciou perdendo de 4-0 para o Palmeiras. E se você analisar o jogo em si, o resultado foi meio mentiroso. Eu acho que o Fortaleza poderia ter saído com 1 ou 2 gols nessa partida. Mas, enfim, perdeu de 4-0, o atual campeão Palmeiras, o elenco é sinistro, muito bom, super fortalecido, cheio de craques, enfim. Venceu da Chape lá, né, algo que é muito difícil. Né, vencer da Chape lá em Chapecó é muito complicado. Eu, particularmente, não lembro de um jogo que o Vasco tenha vencido lá, posso estar enganado, né? Mas. Nunca venceu. Daniel, eu tô lembrando. O Vasco nunca venceu a Chape lá. Não, venceu em
Eu acho que venceu uma, cara. Venceu não, o Vasco nunca venceu a Chape lá. Eu não estou lembrado. Eu vou Então, procurar. Venceu não. Nunca venceu Mas não. o que eu tava lembrando agora é que o jogo do Fortaleza com São Paulo perdeu, mas o Fortaleza vendeu caro também, jogou melhor boa parte da partida, inclusive. vendeu muito caro, PH. Vendeu muito caro. Eles perderam de 1-0, mas poderia muito terem saído com um empate ou então com uma vitória, né? O próprio técnico do São Paulo admitiu algo parecido que eu tô falando. Então, é o que eu tô dizendo. O time do Fortaleza, né, em questão de elenco, é parecido com o do Vasco. Ambos são elencos limitados. Mas o fator torcida, o momento, né, vai dar uma favorecida ao time do Fortaleza. Agora, se a gente quer sair dessa situação, a gente tem que aproveitar esses jogos, né, contra times menores. Só que aí tem um lado muito complicado. O Vasco não venceu ano passado em fora de casa. Até agora também não venceu. Ou seja, a gente não vence fora de casa há muito tempo. Com esse momento, fica mais complicado ainda, cara. Muito complicada a situação do Vasco. Vamos ver se a gente consegue, né, sair dessa sina aí de não vencer fora de casa contra o Fortaleza. Esse ano nem em casa a gente venceu, que dirá fora, né? Renner. Renner, e aí, cara? Pô, esse dado do extra aí, de 30 jogos, cara, o Vasco venceu 5. 30 Eu jogos. fiquei. Na hora que apareceu, eu tava na loja hoje, aí apareceu lá no Globo.com, foi na hora que pipocou a notícia. Dos últimos 30 jogos na Série A, o Vasco venceu 5. Aí eu falei, caralho, você nem raciocina, velho. Você fala, É inacreditável, cara. número Campanha de parece jogos, que é né? é surreal, velho. parece que é um time de, sei lá, de Série C, né? Pô, você lembra logo o América de Natal, velho, que não É isso, vencia ninguém na é isso. Série A. E, porra. O Vasco de E é 2015, né? engraçado. Não, e eu tenho uma sensação assim, engraçado, cara, porque, pô, a gente pegou muito time ruim do Vasco. Velho. Time de ABD, time de Perdigão, muito time ruim. Esse time não era ABD, caraca. Só que, cara, você vê jogo aqui, ó, tá passando ali Sampaio Corrêa e Palmeiras. Você vê os caras chegam, velho, os caras vão tocando, o Sampaio Corrêa chega. Pô, você vê o jogo do Vasco, velho, o Vasco não passa o meio de campo, velho. Pelo menos esse ano, o Vasco não cria, o Vasco não faz Triste nada. demais, cara. Ô, Renê, o que você falou dos Eu elencos sou do Vasco, saudosista pra caralho. eu acho que o Vasco já teve vários elencos ruins, né? Isso de anos e anos. Mas esse elenco, esse futebol apresentado, cara, eu acho que é o pior. Porque eu vi Vasco com elencos fracos, porém... O de 2013 e o de 2002, eu acho que nunca vai ter pior. Mas 2008 2015 também, No no primeiro período foi bizarro, né? O do final de 2008 também era muito. Cara, é ruim, muito porque- time ruim, gente. Meu Porque Deus. tinha aqueles medalhões, só que em É mais final um de pra carreira, lista, né? tipo o Odivan, um excelente jogador, um dos maiores ídolos do Vasco e tal, mas naquele momento, em 2008, já não era, né? O de 2002, eu lembro que a gente ficava sacaneando Haroldo, velho, que Haroldo era careca e tinha um cavanhaque. Só que a gente sacaneava que ele era o Verão, velho. Só que, pô, Haroldo era uma merda, velho. Não, e teve esses anos aí, né? Se não me engano, 2004 também. Corrija se eu estiver errado aí, Renner. Você tem mais idade, tem mais memória. Mas era a vovozinha. Teve uns anos aí que o Vasco só não caiu porque o campeonato tinha 24 times, tinha 22. Então, 2002 tinha 26, sei lá. 24, eu acho. O time de 2002, se você pegar aí, era um catado do Carioca. O Carioca formou o time do Vasco, aí o Vasco foi Foi brasileiro. pegando Dolaria, do Madureira. Pegava todo mundo. Que é aí que eu falo muito no Twitter que o Edmundo, velho, porra, Edmundo era foda. Acho que Edmundo era gente em campo. Ele tem uma entrevista dele foda, só que não tem isso no YouTube. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ele chegando e falando assim, pô, eu vim pra cá, vim aquele do Palmeiras, o outro do Deportivo La Corunha, aquele não sei da onde. Agora, pô, sem querer menosprezar, vem um do Americano, outro do Olaria. Porra, Era ótimo. Edmundo era foda. Podia ser um clima ótimo no elenco. Edmundo era... Então, aí, pô, aí você falou do clima ótimo. Aí tinha essa parada, mas isso ele falou já depois que ele saiu. Ele deu uma entrevista falando assim, porra, eu não tinha cabeça, eu chegava assim, o Vasco perdeu de 2-0 pro Cruzeiro. Aí eu chegava segunda-feira no Vasco Barra, tinha o Vasco Barra ainda. Aí, porra, nego tava conversando, contando piada, eu chegava puto, velho.
Eu falei, pô, Edmundo era a gente no. Não, só mais uma antes de voltar aqui para a pauta, que eu lembrei do Edmundo também, 2008. Vasco já Eu em tô saindo da pauta toda hora, que eu tô bebendo, desculpa. Não, mas é assim mesmo. Mas não tô dando expor, não. Eu bebo, eu fico saudosista. Não, mas eu também sou. Mas eu lembro de 2008, o Vasco já brigando para não cair, já em crise e tal, muito mal. Aí me ganha de 6-0 ou 6-1 do Atlético Mineiro. Só que aí, Leandro Bonfim não estava no time, o Jean acho que não jogou. Eu já senti um monte de jogador que fugiu, e o Edmundo, depois do jogo, o Vasco ganha de 6-1, se recupera, né? O Edmundo começa a esculhambar todo mundo ao vivo, na transmissão do Sport TV, assim, na saída do vestiário do jogo, sacou? O Edmundo era maluco. Leandro Bonfim arregou. É diferente, né? Era diferente mesmo. Faltam jogadores igual a Edmundo, cara, hoje em dia. Não, mas era. Sem dúvida. Era fantástico. Bom, gente, mas é uma época assim que o cara pode falar, cara. Quem viu, viu. Não, porque a galera fica nessa questão do Bernardo, cara. Só que, porra, eu lembro do Edmundo no Caldeirão do Hulk. Fala direito, são os subs. Eu não sei se vocês lembram do Caldeirão do Hulk na praia. Era alguma coisa do Hulk na praia. Nem tem um lembro, problema. não. Porra, isso não era. Isso. Eu acho que ele tava na Band ainda. Não, era na Globo, era Caldeirão do Hulk na praia. Aí o Hulk, o Edmundo tava no Japão. Essas coisas. O Edmundo tava no Japão. Aí o Hulk é corintiano. Aí falando que queria ele no Corinthians, não sei o quê. Ele falou, não, se eu tiver que voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Vasco. E Eurico sacaneando ele. O Eurico não queria. Foi aquele jogo lá que deu a confusão do caralho, que o Eurico falou, pô, vocês não querem ver o Edmundo, então vocês pagam o ingresso. O Vasco é foda. Cara, bom, gente, a gente só dar o meu pitaco aqui de Vasco e Fortaleza para fechar o assunto. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que é aquilo, né? É o que eu venho batendo bastante nessa tecla aí. O Vasco e Fortaleza tem times parecidos. Eu acho do Vasco até superior no papel. Só que o Vasco é punido pela falta de organização, de planejamento, enfim, o time não existe, né? E o Fortaleza existe, tem um trabalho muito consistente do Rogério Ceni. Então, assim, eu vou dar palpite de vitória do Vasco, quer ganhar ou ganhar. O Luxemburgo já teve um pouco mais de tempo para trabalhar agora. Eu não vou parar para ver o jogo com a ilusão de que o Vasco é favorito. Infelizmente, não dá para dizer isso. Não, mas eu gostei que o Gilfrida, o Gilfrida do Globo, né? Ele botou que o Luxemburgo treinou com 3 volantes. Aí eu falei, pô, ele sabe. Seja a solução, vamos ver, né? Não, mas eu não sei se vai ser a solução, os 3 volantes, mas ele sabe que a merda tá no meio. Sim. O Vasco não domina o meio. É notório, então, é notório. Fez a leitura correta. Ele fez a leitura correta do jogo. Ou do problema do Vasco, né? Gente, então, já falamos sobre o jogo, já fizemos a análise, agora palpites para Vasco e Fortaleza. Você que tá nos ouvindo aí, bota no caderninho e cobra da gente depois. Pode ser 2-1 do Vasco, um do Thiago Reis, que vai voltar, se Deus quiser, e outro do... deixa eu ver, vamos apostar no Lucas Mineiro, vou dar uma moral para ele. Eu acho que vai dar 2-1 também. 2 gols do Thiago Reis. O Vasco sempre vai tomar um gol. Então, 2-1. Eu tô aqui pensando aqui. Eu tô pensando como diria o João, como diria o Almirante, meu consagrado. No meu país, o Vasco não perde nunca, velho. O Vasco só ganha. Então vou colocar aí. Você pode sacanear, mas vai ser 2-0 o Vasco lá no Ceará. Isso. Não, tá bom. Tá bom. O Madison vai jogar? Se o Madison vai jogar ou não vai? Ou ele já saiu de lá? Madison. João Pedro Fará, ele tá falando do Madison o foda. Madison aqui? Só que ele tá falando do Madison o foda. Só que ele tem saudades. É do Madison, nosso lateral direito, que era o Mad Show, velho. O Vasco não podia ter perdido o Mad Show, velho. É verdade. É o único lateral que vai no fundo e cruza que vocês viram aí, nos últimos 10 anos. Rapaz, nos últimos 10 anos não tem um lateral tão rápido igual o Madison, velho.
O Júlio dos Santos. Todo mundo no Vasco fala, pô, o Júlio dos Santos, Júlio dos Santos. Quem fez o Júlio dos Santos foi o Madison, porra. O Júlio dos Santos dava aquele tapa de inteligência, ele era se muito você não burro. tava pro lado, o Madison partia. Eu só queria registrar sobre os jogadores antigos e nem tão badalados. Queria registrar que eu também estava, agora não, mas eu também era um participante da campanha de João Almirante pela volta de Gilmar ao elenco vascaíno. Eu tenho medo do Gilmar, mas era um Famoso craque. Gilmar. Bonito. Gente, eu acho que vai ser... Ficou lá no meio do campo. Quando Só que eu tenho que fazer uma admissão pública aqui a política contamina o ser humano. Na época da bananada eu era 100% ódio. Véio. Torcia contra? Não, maluco. Eu ia... Rapaz, você vê, hoje a gente teve um debate no grupo do hospício, porque isso é verdade. E qualquer um da seita pode falar aí. Eu ia São Januário, 2011, 2012, eu morava no Rio. Eu ia São Januário todo jogo. Você não via o pessoal da seita em São Januário. Eles podem falar, eles podem fazer qualquer contorcionismo retórico. É bacana falar isso, né? Contorcionismo retórico. Retórico é bom. Porra, então, é bom falar isso. Eles podem falar qualquer coisa, mas eles não iam. Eu ia todo jogo. Mas só que o ódio político era muito grande. Era... Verdade. Sempre foi assim. Era um clima, não, sempre foi não. Na época lá o clima era pesado pra caralho. Não, sempre foi não. Nos últimos, sei lá. Acho que desde que o Eurico assumiu a presidência ele polarizou muito. Tava a cozinha ali, a coisa ele depois bastante. Eurico pós-mortem, ele me deu razão. Ele me deu razão, não. Eu dei razão ao que um amigo falou comigo que Eurico polarizava o Vasco. Era ele e os contra ele. Agora acabou isso. Aí dividiu todo mundo. Demais. Você vê que o casaca hoje são 3 casacas. Não, verdade. Para fechar os palpites aqui, meu palpite 2-0, 2 do Thiago Reis também dá uma moral pro garoto. Bom, gente, agora vamos para as perguntas dos nossos amigos. João Pedro, o que você tem aí? Então, eu vou puxar essa rodada aqui de perguntas que a gente separou dos nossos seguidores lá no Twitter, né? Bom, eu vou passando uma pergunta para cada um, até para otimizar o tempo da galera. PH, vai ser a primeira para você, tá? Do Jefferson Lemos, ele não disse aqui de onde ele é, mas mandou no Twitter pra gente. Ele pergunta assim... Ele é de Cantagalo. Ele é de Cantagalo? Não. Ah, tá. Ô, Renner, só tem você de Cantagalo. Ele pergunta, o cenário está pronto para uma queda assim como foi em 2013 pela questão da insegurança dos goleiros? Mais ou menos. Eu acho que é preocupante, só que em 2013 a gente não tinha sequer o goleiro titular. Agora a gente tem o Fernando Miguel. Ele recuperando, eu acho que dá uma certa segurança. Mas de fato é preocupante e, mais uma vez, né? Sidão foi muito bem no jogo do... Agarrou bem, Mas não dá, sinceramente, não tem condição dele ser o substituto, de fazer sombra. Então, assim, eu acho preocupante, sim. E acho também que é bom dar um jeito de recuperar logo a dupla de zaga também para dar uma segurança maior nesse sistema defensivo aí do Vasco. E torcer para o Fernando Miguel recuperar logo. Eu acho que ele voltando dá uma amenizada. Agradeço ao Jefferson pela pergunta, um abraço para ele, muito obrigado. E essa segunda pergunta eu ia até fazer para o Daniel, mas como a pergunta eu estava lendo aqui, acho que é mais a cara do Renner. Renner, o Soares, que é de Brasília, Distrito Federal, pergunta assim, nos últimos 30 jogos pela Série A, o Vasco tem 5 vitórias, aquilo que você falou. O Vasco se tornou um time pequeno, Renner? Acabou, velho. Quem viu, viu. Cara, e é ruim, é engraçado, cara. Você fala essa questão do Vasco acabou, não sei o quê. Tem muita gente político do Vasco que fica puto, o cara fica transtornado. Você não pode falar isso. Que você tem uma responsabilidade. Não dá pra ter responsabilidade nenhuma, rapaz. Não, tipo assim, o cara quer te imputar uma coisa que você não tem. É como se a culpa fosse de quem deu o diagnóstico. Como se a culpa fosse sua. Como hoje, infelizmente, por você ter mais seguidor assim, o cara acha que você tem que ter uma postura do jeito dele. Hoje eu tava botando aquele negócio de segue você lá, aí o cara da comunicação parou de me seguir. Eu falei, caralho, velho, que viagem. Mas você não pode... Cara, o Vasco me irrita.
Vai ser uma cachaça muito boa. Então, Só metendo a colher, só metendo Claro, a colher. Eu tô viajando porque eu tô. PH é muito jornalista, velho. Caralho, tá. Mas enfim, você fica. É que eu tô viajando já, já bebi já. Só que me irritam as paradas assim, tipo assim, vou resumir aqui. Você conhece a pessoa no Vasco, você é colega, você não é amigo. Amigo você é de quem nasceu com você, foi criado com você. Você é colega da pessoa, você tem aquele convívio ali, você pensa Vasco parecido, aí o cara vai, pô, virou diretor do Vasco. Pá, pô, maneiro, velho, vamos trabalhar pelo Vasco e tal. Aí o cara vai e para de te seguir. Pô, às vezes você não pensa igual, né? É, Mas você não pode também querer que todo mundo pense igual. não tem não, como. claro. E só metendo a O- colher, esse negócio do apequenamento do Vasco, é aquilo, né? Assim, pô, a gente mesmo, né, Renner? Eu tenho quase 30 anos de idade, você tem um pouco mais do que isso. Pô, o João e o Daniel, por exemplo, não falam quase nada do Vasco. Não viram nada, pô. No podcast você tem essa diferença, imagina na torcida, cara. Pô, é absurdo, cara. Ô, PH, o último jogo do Vasco que eu fui foi, não lembro. Foi início de maio, final de maio, sei lá. Eu não lembro contra quem era o jogo, não. Aí, pô, no final do jogo, cara, essa pecha do Eurico ali, pô, parou a galera, cara. Tinha muita gente. E tinha gente em todos os grupos. Tem a foto com o Cassiano. Foi no dia da foto com o Júlio Brandt. Aí, pô, o pessoal parava pra conversar, Vasco, cara. Os caras falavam assim, pô, mas você na internet é uma coisa, você aqui é outra. Eu falei, não é, cara. O que falta pro vascaíno é o convívio social. Você precisa conhecer as pessoas do Vasco. Mas quem são as pessoas do Vasco? Eu não tô falando do velho, não, cara. Eu tô falando do PH, eu tô falando do Daniel, eu tô falando do João Fará, entendeu? Você tem que conhecer quem gosta disso e tem que sentar e conversar. As pessoas não entendem isso. Tem uma ponte, né? Conversar, cara, tem que conversar. O que você acha do Vasco? Para mim, o Vasco é isso. Para mim, o Vasco é aquilo. Vai divergir, vai convergir em alguns pontos, né? Eu acho. Eu acho isso também. No Vasco falta muito diálogo. É. Às vezes, pessoas que pensam parecido ficam distantes por causa da falta de diálogo. Não é verdade. É que a corda esticou muito, né? Nesses últimos anos aí e gerou essa. Culpa de quem? Do Titi. Exatamente. A culpa é do Diego Souza. E o Eurico Miranda, claro. Nego no casaca não gosta de mim, por quê? Porque eu falo o que eu acho, velho. Titio semeou o ódio, velho. Não, era interessante. Ao mesmo tempo, ele se alimentava disso. Ao mesmo tempo que eu posso achar. Esse foi o assunto que eu tô tendo com vocês aqui agora. Foi o mesmo assunto que a gente teve nessa resenha de noite lá em São Januário. Você disse já numa hora da manhã, velho. Só tinha eu e mais 5 pessoas lá no treino do Alcimar, velho. Eu começo a beber, eu não paro. Aí... Não, mas só que eu falo, pô, a mesma pessoa que fez o Vasco ganhar tudo, botou o Vasco nessa merda que ele tá, ué. Vocês têm que admitir isso. Enquanto aceita. Hoje eles fizeram um post lá que eu falei, me identifiquei. Vocês estão entrando pra galhofa. Virou piada. Você viu o post lá que a Aceita fez? Aceita convoca pra reunião. Ninguém vê o que a Aceita posta, velho. Só eu que dou pra audiência pra aquela porra. Bom, mas é isso. Um abraço, mais Henrique. pergunta? E seguindo aqui só na mesma linha do Daniel, do Renner, desculpa, da pergunta do Renner, o Pedro Melo daqui do Rio pergunta pro Daniel se ele tá percebendo o número de vascaínos abandonando o clube. João, é complicado. Eu acho que quem é Vasco sempre vai ser Vasco, né? Sofrimento ou não vai mudar ou também não vai abandonar. Agora, né, é normal que essa fase ruim que não para, né? Principalmente para nós que somos mais novos, no meu caso e no seu caso, a gente não viu, né, o Vasco ser campeão da Libertadores, a gente não viu o Vasco ser campeão brasileiro. Então, o nosso melhor ano foi em 2011. Né, com aquele elenco lá do Diego Souza, Felipe, Juninho, enfim, é muito complicado. Então, né, o desânimo bate, acho que é normal. O relacionamento entre torcedor e Vasco é tipo o relacionamento entre homem e mulher. Se a mulher começa a dar uma gelada, você tende a ficar preocupado, entendeu? Agora, abandonar o clube, eu acho que isso é mais para quem nunca foi torcedor de verdade, entendeu? Mas ficar desanimado, assim, deixar de ver um jogo, eu acho que isso acontece. Até eu já fiz isso. A pergunta... Quem fez a pergunta, ô João?
Deixa eu ver, o Pedro Mello aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que o Pedro, cara, eu acho que não sei, né? Não tem como. Mas eu acho que a intenção da pergunta do Pedro não foi exatamente abandonar. O que eu sinto é um certo cansaço, assim. E aí, o cansaço é o seguinte: o cara deixa de ficar preocupado, o cara a pressão não fica mais alta se o Vasco perde. Entendeu? O cara vai deixando. O Uma Vasco hora vai se cansa, tornando né, uma coisa cara? Mas secundária. sensação Eu posso falar real? Posso falar Ele real? vai deixando de ir em jogo, ele vai deixando de pagar pay-per-view, e por aí Vai não. Posso falar a verdade? Não, uma parte da torcida, né? Não é todo mundo. Apesar de ter essa garotada, realmente tem uma galera mais nova. Mas esse discurso aí começou com 2 bestas aí no Twitter que... não, o Vasco ainda vai deixar de lado. Não deixa. Não deixa. E a prova é essa galera que não viu nada. Essa galera que não viu nada. Não deixa. Verdade. Concordo total, Renan. Tem gente que não viu nada. Não deixa, mano. Não, eu vi tudo. Não, graças a deixar Deus. completamente não deixa. Não deixa. O Vasco pode perder, pode estar na 3ª divisão lá, que a gente vai estar lá, Vasco Portuguesa, porra, não fode. Vai estar assistindo. Não, Aqui eu é acho que a Vasco. gente vai. Aqui é Eu Vasco. não vou citar nome porque eu adotei a prática do Ciro Mas- Gomes ali, eu não vou dar palanque para idiota. Mas, Nossa mas senhora. foram 2 pessoas no Twitter que começaram esse discurso que tá enchendo o saco. E vocês sabem quem foi. Então tá bom. Tá. João, Então, oi, vai lá. é isso? Não, aí tem só mais uma E eu pergunta fico puto que eu levava tanta pena naquele. Tá bom. para fechar aqui. Ele vai começar a comprar briga aqui. Vamos fechar com Não, o tema. eu ficava tão feliz, velho. Eu levava tanta fé no cara, velho. O cara fica fazendo esse discurso, esse político aí. Vamos fechar com um tema bom, Renner. Vamos fechar com um tema menos espinhoso. Espinhoso. A última pergunta é do Ivan Deus de Niterói, que pergunta se o Andrei é o melhor volante que a gente tem. Aí quem quiser responder rapidinho pra gente ir finalizando. Primeiro ou segundo? Aí ele botou volante, é você que decide, Renner. Primeiro ou segundo? Tanto faz, você que escolhe. Não, for segundo primeiro o Vasco não tem. No elenco não tem nenhum. Eu acho que ele É o melhor volante que nós temos, eu acho. melhor ou menos pior? Eu acho que é o menos pior, né, na real. Eu não acho ele tão ruim assim, não, mas assim. Eu achei bem normal. Eu acho ele o melhor volante, sendo que tá numa má fase, né? Eu acho também isso. Bom, essa foi a última pergunta, gente. Vamos finalizando então aqui o podcast. Vamos finalizando o podcast, agradecendo a todos aí pela audiência. Tá muito bacana a repercussão do Papo na Colina. Hoje eu tentei substituir aqui o nosso querido Tavares, que vai estar de volta aí nas próximas edições. Enfim, agradecer a todo mundo, torcer por uma vitória do Vasco para começar a recuperação nesse Campeonato Brasileiro. E vamos agora para o destaque final dos nossos participantes. João, dá a palhinha final aí. Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado aí para quem ouviu até aqui. É um papo bem descontraído, como vocês estão percebendo, de torcedor para torcedor. E parabenizar o Renner mais uma vez pelo Feliz aniversário. aniversário! Parabéns, Renner. Verdade, parabéns, Renner. O Vasco te deu uma alegria no domingo, que tá difícil. E é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço. Daniel, seu destaque final. Deixar aí meu abraço aí para a rapaziada que está nos ouvindo já desde a primeira edição. Um abraço para todo mundo que está divulgando, os parceiros, Nils Colinas, Nils Almirante, enfim, um abraço para todo mundo. E também um abraço para o nosso amigo de bancada, Renner Monerati, que está fazendo mais um ano de vida no dia de hoje e que no momento está passivamente bêbado. Bom, então, para fechar, destaque do nosso aniversariante, faz 50 anos só de Vasco da Gama. Renner Monerati, parabéns, Renner. Seu destaque final. Pedir desculpa aos ouvintes aí, que hoje realmente eu bebi um pouquinho a mais. Mas, porra, hoje só um pouco. Eu sofro dessa doença que todos vocês sofrem e eu adoro falar de Vasco, velho. Se botar aqui, a gente fala até assim. Aniversário, você tá aqui com a gente, cara. Pô, porque, afinal de contas, velho, o Vasco é um colosso. É isso aí. Aqui é Vasco, pô. Essa porra é Vasco, rapaz. Pra fechar com chave. Eu vou tomar uma parte aqui rapidinho. Rapaz, foi o Vasco e Botafogo no Carioca desse ano. Quase que eu acabei meu casamento. Pô, tava na piscina lá bebendo pra caralho. Falei, cara, o Vasco vai perder Botafogo. Calma aí, Renner. História Vamos resumir. Eu tava na piscina aqui em Cantagalo. Aí, pô, o Vasco tomando sufoco do Botafogo. O Vasco ganhou de 1-0. Aí, pô, o Botafogo pressionando. Aí, pô, o Botafogo empatou. Aí eu queria vir pra casa. Aí minha esposa falou, não, pô,
Vamos comer uma pizza. Rapaz, eu fui daqui até a pizza falando, essa porra é Vasco, caralho. Como é que vai empatar com o Botafogo, porra? Ai, Vasco meu é Deus. foda. Fecharam com a chave de ouro agora. Quase foi expulso do casamento esse é o Renner. Gente, Porra, muito foi obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. A gente volta semana que vem com mais uma edição do Papo na Colina. Valeu, gente. Tchau.